Olá, amados, tudo bem? Hoje nós vamos tirar dúvidas, né? Como eu fiz uma enquete lá no Instagram e me fizeram algumas perguntas, né? Sobre algumas dúvidas que as pessoas gostariam que eu falasse aqui no canal. Como o vídeo, para não o vídeo ficar muito longo, né? Eu vou fazer um vídeo para cada pergunta, tá? Então, pra gente conseguir explicar bem e o vídeo não ficar muito estendido, entendeu? Então, hoje eu vou fazer a pergunta da Simone Nunes. Simone, um grande beijo, minha amada, tá? Fica com Deus. Espero que seja esclarecida a sua pergunta aqui no canal, né? E caso tenha alguma dúvida a mais, você sabe que você pode contar comigo, você pode me chamar lá e a gente vai esclarecendo, tá bom? Um beijão. Hoje a pergunta é sobre restauração pessoal, tá? Antes de eu começar a falar, eu quero passar um versículo para vocês. Fica lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então você me pergunta, mas e a restauração pessoal? Pois bem, amados, o Espírito Santo de Deus, ele está conectado em tudo na nossa vida, né? Tudo que acontece conosco está conectado ao Espírito Santo. A restauração pessoal é o primeiro passo para tudo na nossa vida, né? Eu sempre falo até a respeito da restauração do casamento, que o primeiro passo é a sua restauração pessoal, a nossa, porque a mudança tem que partir da gente. Nós temos que ver perante a nossa vida, perante a nossa trajetória, aquilo que nós estamos fazendo de certo e de errado. Se nós queremos estar mais presente com Deus e ouvir a voz de Deus, sentir, fazer aquilo que agrada a Deus, nós primeiro precisamos nos restaurar. Como eu vou me restaurar? Nós temos que verificar em nós tudo aquilo que pertence ao mundo, né? Mas eu vivo no mundo, né? Mas a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer o inimigo, né? Mas para isso, nós precisamos nos livrar do velho homem, né? Nós morremos para o mundo, nasce uma nova criatura. Então hoje eu sou uma nova criatura. Cristo vive em mim, não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Então eu tenho, para eu viver como em Cristo, Cristo viver em mim, eu preciso viver como Cristo, né? Então eu preciso me livrar de todas as coisas da carne, né? A carne limita contra o espírito limita contra a carne, mas isso é uma briga constante entre eles, e eu preciso matar a minha carne para poder deixar o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo vai viver em mim, né? E como a gente faz isso? Fazendo uma autoanálise, né? Eu não tenho como falar para você, porque assim, cada pessoa tem um problema diferente, né? E às vezes assim, aquilo que tem na nossa carne, que a gente está grudado, né? A gente não quer se libertar porque é gostoso, o pecado é gostoso, né? Vamos começar já falando do pecado. O pecado, ele é gostoso. Se não fosse gostoso, a gente se afastaria dele. Se não fosse gostoso, eu iria dizer: eu não vou pecar. Mas não, o pecado é gostoso e a gente sente prazer no pecado, né? Só que o pecado tem uma consequência. Qual a consequência? A morte. O pecado, ele te leva à perdição, né? Ele te leva à morte. Mas o pecado é prazeroso, né? Vamos dar o exemplo da gula. Eu fiz um bolo de chocolate, né? E comi um pedaço. Um pedaço não vai me satisfazer? Claro que vai. Mas o bolo tem calda de chocolate, é de brigadeiro e assim, ele tá maravilhoso, quentinho. Quentinho é da minha parte, tá, gente? Porque eu amo bolo quente.
Então o bolo tá quentinho, maravilhoso, tá derretendo na boca. Ah, vou comer mais um pedacinho. Aí eu comi mais 2 pedacinhos. Isso não é o quê? É a gula. E a gula nada mais é que um pecado capital. Então, mas não é gostoso? Não foi prazeroso comer? Mas eu não ficaria satisfeita com um pedaço? É claro que ficaria satisfeita com um pedaço. Só que eu comia além. Aí você fica depois assim, mas eu aguentei comer, tá? Mas e quando você come e depois você fica assim, nossa, acho que eu comi demais. Você poderia ter parado ali. Então você pecou. Você já estava saciado, mas você quis comer além porque estava gostoso. Era bom. Então o pecado é bom, né? Eu tô dando um exemplo de comida, gente, só para vocês entenderem, tá? E fazer a análise em vocês. Porque cada um tem uma coisa diferente da outra. Então eu não posso falar pra você, tipo, o que aconteceu comigo. Porque o que aconteceu comigo, de repente, é diferente de vocês, né? Eu, por exemplo, eu era presa ao cigarro e à cerveja, né? 2 coisas que eu achava que não tinha nada a ver. Assim, o cigarro eu sabia que era pecado, mas era um vício. E era um vício do qual era difícil pra mim me livrar. E a cerveja era um pecado que eu achava assim que não tinha nada a ver. Entendeu? Afinal de contas, a Bíblia está escrito: bebeis, mas não se embriagueis. Então, a partir do momento que eu não estou me embriagando, entendeu? Eu não estou pecando. Quando eu ficava meio altinha, eu sabia, falei, pequei. Mas quando eu bebia, né, tomava lá meia dúzia de cerveja e tava tranquila, eu falava, não pequei. Porque bebeis, mas não se embriagueis, né? Aí eu ficava usando as desculpas da Bíblia. Como, por exemplo, Jesus foi numa festa, o vinho acabou, né? Uma festa de casamento, o vinho acabou e Jesus transformou a água em vinho. E foi o melhor vinho da festa. Falei, Jesus gosta, né? De festa. Jesus não era contra a bebida, era contra a embriaguez. Então qual o problema? Não cometi nenhum pecado. Isso é o inimigo enganando a gente. Então, enquanto eu, tá? Vou dar o meu exemplo para você fazer a sua autoanálise. Enquanto eu não larguei tudo isso, parei o engano, parei de me enganar, enquanto eu não tirei tudo isso de mim, Deus não pôde trabalhar na minha vida, porque eu estava impedindo Ele de trabalhar na minha vida. Entendeu? Eu queria que Ele trabalhasse na minha vida, eu queria que Ele fizesse as coisas na minha vida, eu queria que Ele me transformasse numa nova pessoa, eu queria que Ele restaurasse tudo, mas eu não dava liberdade para Ele, porque eu estava dividindo a atenção dele com o pecado. Então eu fazia essa transição, eu não matava a minha carne, pelo contrário, eu continuava dando prazer à minha carne, mas queria que o Espírito trabalhasse em mim. Então isso me impedia, isso impedia Deus de trabalhar na minha vida, isso impedia o meu crescimento pessoal, isso impedia a minha restauração. Eu não permitia que Deus trabalhasse na minha vida. Então esse foi o meu exemplo. O outro exemplo foi o exemplo que eu fiz por um bolo, né, que é a gula. Então, cada um vai ter que se autoanalisar, entendeu? Então, você vai ter que fazer a sua análise daquilo que é permitido por Deus, é da vontade de Deus. Você vai ter que ver, Deus gostaria disso? Deus faria isso? Jesus fez isso quando veio como carne aqui no mundo? Quais foram os mandamentos que Jesus deixou aqui, que Deus permitiu, e os mandamentos que Jesus deixou para nós? Tudo isso que está na Bíblia, amados, é mandamentos de Deus. Então, você tem que ver aquilo que está analisado. Então, Jesus faria isso? Né? O meu exemplo, tipo o meu exemplo. Jesus faria isso, de beber, fumar? Não. Ele estava na festa, ele preparou aquilo ali, mas ele fala bem,
não se assente na roda dos escarnecedores, né? Ele não estava ali, ele não participou, ele estava na festa, ele não estava bebendo. Então a gente tem que prestar bem atenção. Isso significa que você não precisa deixar de ir na festa de um amigo ou de um parente, porque na festa tem bebida, na festa tem outros tipos de música que não seja música evangélica, né? A festa tem guloseimas e etc. Não. A festa é do mundo, como o povo costuma dizer, né? Não, gente, você pode participar. Você não pode se envolver com o pecado. Jesus participou da festa, mas ele não se envolveu com o pecado. Mesma coisa somos nós. Participar da festa é uma coisa, se envolver com o pecado é outra. Você não precisa abandonar os seus amigos e os seus parentes só porque eles não são crentes. Pelo contrário, você tem que fazer a diferença ali. Porque eles vão ver em você uma nova criatura. Através de você eles vão ver Jesus. E com isso eles vão querer também, entendeu? Ouvir de você. E quando você falar uma palavra de Jesus, eles vão parar para ouvir, porque eles vão ter referência em você. Agora, se você chega no meio do povo e comete o pecado, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, eles vão falar, tá blasfemando. E você está mesmo. Às vezes a gente não percebe. Como eu muitas vezes não percebia. Eu tive que fazer uma escolha. Porque a minha boca só falava de Jesus. E aí, às vezes, eu tô tomando uma cerveja e eu tava falando de Jesus. Então eu tinha que fazer uma escolha. Eu tenho que parar de beber. Se a minha boca só sabe falar de Jesus, a cerveja e o Jesus não combinam. Então eu tive que fazer a minha escolha. A minha escolha tem que ser Jesus. Entendeu? Se eu quero ser uma nova criatura, se eu quero ser uma nova pessoa, eu tenho que escolher o melhor. E o melhor é o caminho de Jesus. Então você tem que fazer a sua autoanálise, tá? Eu espero que eu tenha feito você entender, né, Simone? Mas a restauração pessoal cabe a nós nos restaurarmos, né? Você tem que fazer essa análise e tirar da sua vida todos os espinhos, tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Quando a gente se afasta de todo o pecado, Deus entra na nossa vida e Ele nos restaura. Aí outras coisas que vai acontecendo, né, que Ele ainda não gosta e que Ele vai começar a te incomodar, tá? Aí Ele começa a te incomodar, o Espírito Santo começa a te incomodar sobre aquelas coisas que ainda estão pendentes. E aí você já está mais próxima de Deus, você consegue ouvir Deus falando com você. Você consegue sentir vergonha daquela situação. Você consegue se sentir incomodado com aquela situação que Deus não quer. E aí você começa a eliminar aquilo da sua vida. É assim que a gente faz a restauração pessoal. Entendeu? É assim que Deus nos restaura. Porque pela nossa própria força a gente não consegue nos restaurar. A gente não consegue restaurar a nossa vida. Mas com a ajuda de Deus, saindo de cena e deixando Deus fazer a limpeza, Deus restaura a nossa vida e nós nos tornamos uma nova criatura. Tá? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu vou deixar mais um versículo aqui com você que se encontra lá no livro de Salmos 62, tá? Versículo 20. Deus é para nós um Deus de libertação. A Jeová, o Senhor, pertence o livramento da morte. Deus nos livra da morte. Deus nos livra de tudo. Ele nos livra do pecado. Quando Ele nos livra do pecado, Ele nos tira do caminho pecaminoso. Ele está te dando vida. Jesus veio ao mundo para que você tenha vida e vida com abundância. Então, amado, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Não deixa de crer. Leve isso até o final. Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar tudo que há na sua vida. Seja o lado financeiro, seja o lado sentimental, seja o lado pessoal, tudo. Mas para isso você precisa sair de cena
e deixar Deus agir. Faça autoanálise da sua vida o quanto antes, tá? Que Deus vai trabalhar contigo, vai fazer o agir dele em você e você vai ver que nova criatura você é, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, tá? Que isso é muito importante pra mim e pra divulgação do canal. Assista o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Se você tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa ou sobre isso mesmo, sobre a restauração pessoal, você pode deixar nos comentários. Fala comigo, não se esqueça, porque eu vou te responder, tá? E se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Te espero lá, espero que tenha sanado a dúvida de todos, que tenha essa dúvida sobre a restauração pessoal, e te encontro no próximo vídeo. E responderei ainda as outras perguntas, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.